人到最后为神做什么见证呢？就是见证神是公义的神，他的心情就是公义，就是烈怒也是刑罚，也是审判。见证的是神的公义性情，神是用他的审判来成全人，神爱了人，也拯救了人，但是他的爱里包含多少东西？有审判、威严、烈怒、咒诅，在以往虽然神咒诅人，但他并未把人完全放在无底深坑里，他借着那种方式熬炼人的信心，他并没有把人都致死的，而是为了成全。肉体的本质就属于撒旦的东西，神说的一点不差，一点不差，但神所做的事并没有按着他的话语去成全。他咒诅你，是为让你爱他，是为了让你认识肉体的本质。他刑罚你是为了让你醒悟，认识自己里面的不足，认识到人的不堪不配。所以说神的咒诅，神的审判，神的威严烈怒，都是为了成全人。神现在所做的，在你们身上所显明的公义性情，都是为了成全人，这就是神的爱。Amém. Amém. Graças a Deus. Quando falavam do amor de Deus, eu pensava em sua misericórdia e compaixão, em sua graça e suas bênçãos. Eu não entendia seu amor de julgamento e castigo. Mas depois de uma experiência pessoal com isso, vi como é importante. E vi que as palavras de Deus são a verdade e são tão práticas. O julgamento é o amor de Deus pela humanidade e a melhor salvação. Graças a Deus. Eu era responsável pela equipe de rega. E em setembro passado, fui demitida por não fazer trabalho prático. O líder da igreja arranjou que a irmã Wong assumisse meu trabalho. Eu não tenho palavras para expressar como me senti. Eu já tinha supervisionado o trabalho da irmã Wong. E agora ela supervisionaria o meu. Eu não iria parecer incompetente? Passei de uma posição de liderança a membro regular da equipe de rega. Não seria humilhante se os irmãos que me conheciam descobrissem? Eu me arrependi por não ter cumprido bem o meu dever. Depois, discutindo sobre o nosso trabalho, todos ficaram em silêncio. E enquanto eu esperava o tempo passar, eu pensei que, embora não estivesse mais no controle, eu tinha alguma experiência com o trabalho de rega. Por isso, devia expressar meus pensamentos.
Assim, todos veriam que eu ainda exercia um papel importante. E todos me admirariam. Comecei a apresentar meus pensamentos e ideias. E depois de algumas discussões, os outros concordaram comigo. Em quase todas as discussões, acataram minhas ideias. E eu sentia que minhas habilidades se destacavam na equipe. Eu não era supervisora, mas ainda conseguia fazer esse tipo de trabalho. Pensei que os outros me admirariam e que um dia eu voltaria a ser promovida. Passei a ser mais ativa depois disso. E antes das reuniões, eu me informava sobre o estado de todos e encontrava palavras de Deus relevantes. Isso exigia muito tempo e energia, mas pensei que, fazendo um bom trabalho, eu provaria minha capacidade. Por isso, valia a pena pagar esse preço. Durante aquele tempo, eu descobri alguns problemas no trabalho. E os outros concordaram com as soluções e sugestões que eu apresentava. Eu sentia que todos podiam ver o quanto eu estava trabalhando. De modo que eu poderia ser promovida quando o líder avaliasse o nosso trabalho. Mas o tempo passou e ele não parecia ter intenção de me promover. Percebi que mais e mais pessoas entravam na igreja. E mais pessoas precisavam assumir posições. Mas parecia que ninguém pretendia me promover. Comecei a me sentir desanimada. Achava que tinha feito algumas mudanças e que estava indo bem no meu dever. Já que a igreja precisava de ajuda, por que não estava me dando outra chance? Depois de ser demitida uma vez, eu nunca mais teria chance de ser responsável? Não fazia sentido para mim. Eu não sabia porque todo o meu trabalho não estava dando resultados. O que faltava? Mais tarde, pensei que deveria trabalhar mais ou melhor, que não estava alcançando o suficiente. Pensei que devia continuar trabalhando muito e me concentrar não só em conquistas no meu dever, mas também na entrada, na vida e na busca pela verdade, para que vissem meu progresso pessoal. Então Deus teria misericórdia de mim e me daria uma chance. Pensei que, com uma busca correta, um dia haveria uma mudança. E mesmo que não fosse promovida, eu me destacaria na nossa equipe e ganharia a admiração dos outros. Então me dediquei ainda mais no trabalho de rega. E quando os novatos tinham problemas, eu refletia e encontrava palavras de Deus para comungar. Quando não entendia algo, eu orava e buscava com sinceridade. Cada vez mais tive sucesso na rega dos novatos. Em uma reunião, a líder de equipe disse que eu assumia um fardo no meu dever e era boa em resolver problemas dos novatos. Fiquei muito satisfeita comigo mesma. Achei que todos começariam a ver como eu era boa e que, se eu melhorasse o meu desempenho, eu ganharia a admiração de todos. Então, teria uma chance de ser promovida. Depois disso, me dediquei ainda mais. Além das minhas próprias responsabilidades, assumi o que podia do trabalho da equipe. E oferecia feedback e ajuda à supervisora quando descobria problemas. Também continuei em minha busca da verdade. Li as palavras de Deus em cada minuto livre. Eu vinha para diante de Deus em oração e busca sempre que me sentia mal. E me empenhava ativamente nas reuniões. Mas nem mesmo após bastante tempo de trabalho intenso, fui promovida. Sentia que não importava o quanto eu trabalhasse, Deus nunca me recompensaria e o líder nunca me promoveria. Qual era o sentido de tudo isso? Depois disso, não me esforcei mais tanto. E quando via que os novatos não se reuniam, eu só fazia algumas perguntas, mas não investigava a fundo. Às vezes, quando a irmã Wang pedia que eu procurasse palavras de Deus para o estado dos irmãos, eu achava que isso não era trabalho meu e que ninguém perceberia, por maior que fosse meu sucesso, e eu inventava uma desculpa. O meu estado começou a deteriorar e eu não sabia o que dizer em oração. A leitura das palavras de Deus não me iluminava e às vezes eu cochilava. Senti uma escuridão no meu espírito e não sentia a obra do Espírito Santo. Não demorou. E eu vi outros irmãos e irmãs sendo promovidos.
E eu seguia como um membro comum da equipe de rega. Eu desanimei ainda mais. Crentes como eu eram líderes de igreja ou de equipe, eram admirados, mas eu nunca era promovida. Isso significava que eu era um fracasso como crente e em meu dever? Eu tinha trabalhado tanto, mas estava presa no mesmo lugar. Sentia que não havia esperança de promoção para mim. Fiquei tão abatida que não conseguia encontrar motivação para nada. Me importo demais com o status e tendo a ficar pessimista quando fico sem. Como então você inverteu esse estado e abordou isso? Na época, eu me perguntei, por que estava tão abatida? Porque eu só vivia por status? Eu só tinha buscado status em todos os meus anos de fé? Refletindo sobre isso, percebi como eu era patética. Por que eu estava tão obcecada com o status? Realmente me odiei. Ajoelhei-me diante de Deus em oração e disse: Deus, quero buscar a verdade em minha fé, retribuir o teu amor e cumprir o dever de um ser criado. Por que me importo tanto com o status? Não quero viver nesse estado. Mas não consigo evitar. Estou nas garras do meu desejo por status. Deus, por favor, esclarece-me e salva-me, para que eu possa entender meu problema e resolvê-lo. Depois de orar, li esta passagem das palavras de Deus. Um anticristo tem o caráter e a essência de um anticristo. E é isso que o distingue de uma pessoa normal. Ele pode passar a impressão de que se submete à sua demissão, que aceita essa realidade. Mas há uma coisa que ele nunca muda. Não importa onde esteja cumprindo um dever, com que grupo de pessoa ele se misture. Ele quer se destacar da multidão, ser visto e admirado pelos outros. Mesmo que não tenha cargo nem título legítimo como um líder de igreja ou de equipe, ainda assim deseja estar muito acima dos outros em termos de posição e status. Não importa se consegue fazer o trabalho, que tipo de humanidade ou experiência de vida tem. Ele inventará de tudo e fará um esforço enorme para elevar a si mesmo, comprar o coração das pessoas, conquistar os outros, seduzi-los e enganá-los, a fim de ganhar a admiração deles. E o que há de admirável neles? Um camelo magro ainda é mais alto que um cavalo. Embora tenha sido demitido, ele continua sendo uma águia sobrevoando galinhas. Isso não é arrogância e o excepcionalismo do anticristo? É sim. Ele não consegue se reconciliar com o fato de não ter status, de ser um crente comum, de ser apenas uma pessoa normal. Ele não consegue simplesmente cumprir seu dever com os pés no chão e permanecer em seu lugar. Fazer um bom trabalho em seu dever, dedicar-se a este e fazer o máximo possível. Isso não o satisfará nem de longe. Quais são as suas ambições? Ser admirado, visto e deter poder. Assim, mesmo que não tenha título vinculado ao seu nome, um anticristo lutará por si mesmo, defenderá a si mesmo e justificará a si mesmo. Fará de tudo para criar um espetáculo e se exibir morrendo de medo de não ser visto. Ele aproveitará cada oportunidade para se tornar mais conhecido, para aumentar seu prestígio, fazendo com que mais pessoas vejam seus dons e pontos fortes, vejam que ele é superior aos outros. Em tudo o que faz, um anticristo pagará qualquer preço para se exibir e recomendar, para fazer com que todos pensem que, embora não seja mais um líder nem tenha status, ele continua sendo superior às pessoas comuns. Dessa forma, o anticristo alcançou seu objetivo. Ele não está disposto a ser uma pessoa normal, uma pessoa comum. Ele quer poder e prestígio e ser exaltado. Amém. Amém. As palavras de Deus me acertaram em cheio. Era como se Deus estivesse bem ali me expondo.
Deus diz que pessoas, como anticristos, querem nome e status, poder e admiração dos outros de todo jeito. Correto. Para cumprir essa ambição, os anticristos pagam qualquer preço para serem percebidos e conquistar as pessoas. Vi que minha busca era exatamente igual à de um anticristo. Na fé, eu queria ter status, ser uma líder ou supervisora. Queria me destacar no meu grupo e ser admirada e apoiada pelos outros. Depois de demitida, não tratei de meu desejo de ser supervisora. Participava ativamente nas discussões e fazia sugestões. Dava feedback aos líderes assim que descobria um problema, para que eles soubessem que eu sabia não só encontrar problemas, mas também soluções, que eu sabia usar minha cabeça. Então, eu entraria na fila para ser promovida. Trabalhei muito em meu dever, para que os irmãos vissem que eu sabia fazer trabalho prático. E assim que ganhasse sua aprovação, fosse promovida. Eu era proativa mesmo quando não era minha responsabilidade, disposta a gastar meu tempo e minha energia. Também não relaxei em minha busca da verdade. Era para que todos vissem que eu buscava a verdade, mesmo com um fardo grande, e então me aprovassem. Eu aproveitava cada chance para provar meu valor e me exibir para as pessoas. Não é esse tipo de comportamento de um anticristo? Sim. Com certeza. Buscar status e colocar-se acima dos outros provém do caráter de um anticristo. Sim. Você está certa. Li outra passagem das palavras de Deus, que descreve exatamente a essência corrupta dos anticristos. Vamos assistir a um vídeo sobre isso. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: o objetivo e o motivo por trás de tudo que um anticristo faz giram em torno destas duas coisas: status e reputação. Seja sua maneira externa de falar, agir ou se comportar, seja um tipo de pensar e um ponto de vista ou maneira de buscar, tudo gira em torno de seu status e reputação. Para um anticristo, atacar ou danificar seu status e reputação é uma questão ainda mais séria do que tentar tirar sua vida. Não importa quantos sermões ouçam, nem quantas das palavras de Deus leiam, estes não conseguem levá-los a sentir tristeza nem arrependimento por nunca terem praticado a verdade e por terem seguido a senda do anticristo, nem por possuírem a natureza e a essência de um anticristo. Em vez disso, eles estão sempre quebrando a cabeça para encontrar maneiras de ganhar status e aumentar sua reputação. Pode-se dizer que tudo que esse tipo de pessoa faz é feito na frente dos outros e não é feito diante de Deus. Por que digo isso? Porque tais pessoas estão tão apaixonadas pelo status que tratam tudo como sua própria vida, como objetivo e direção de sua vida. Ademais, por amarem tanto o status, eles nunca acreditam na existência da verdade. A implicação é que, já que pessoas como essas têm esse tipo de essência e natureza, elas não abrigam crença alguma na existência de Deus. Assim, não importa como calculem ou como tentem usar aparências falsas para enganar a Deus e as pessoas, no fundo de seu coração, elas não têm culpa ou qualquer senso de percepção, muito menos qualquer ansiedade. Portanto, durante todo esse tempo, enquanto buscam status e reputação de modo consistente e inescrupuloso, elas também têm repudiado tudo o que Deus faz. No fundo do seu coração, em sua mente subconsciente, elas têm certo entendimento. Elas pensam: o status de uma pessoa e todo o resto dependem de sua ambição. Só se ela se firmar entre as pessoas e ganhar poder absoluto e o status mais elevado, sua vida poderá ter algum valor. Somente então ela poderá viver como um humano. Caso contrário,
seria covardia viver de modo a se submeter, como na palavra de Deus, à soberania e aos arranjos de Deus em tudo, permanecer voluntariamente na posição de criação e viver como uma pessoa normal, ninguém a admiraria. O status, a reputação e a felicidade de uma pessoa devem ser conquistados por meio de suas lutas. É preciso lutar por eles e conquistá-los com uma atitude positiva e ativa. Ninguém os dará para você. Ficar esperando passivamente é inútil. Em sua busca e no escopo de seu conhecimento, elas acreditam que os únicos verdadeiros objetos da criação são aqueles que têm status, e que ter status significa ser capaz de obter tudo e faz uma pessoa viver com semelhança humana. O que é o status para os anticristos? Eles o veem como a verdade. Eles o consideram o objetivo mais alto a ser buscado por pessoas normais. Mas isso não é um problema? Eles acreditam que buscar a verdade, buscar obediência a Deus, buscar honestidade são processos sem sentido. Que tudo isso é feito apenas para que Deus veja e não são padrões para se comportar. Esse entendimento é absurdo e ridículo. Somente o absurdo de não amar a verdade pode produzir uma ideia tão ridícula. Amém. Amém. Ler essa passagem das palavras de Deus foi pungente. Era como se tudo que eu escondia em meu coração tivesse sido trazido à luz por Deus. Eu não tinha onde me esconder. Comecei a refletir sobre mim mesma. E quanto mais fazia isso, mais sentia que meu pensamento era igual ao de um anticristo. Todas as minhas ações e palavras giravam em torno de status. E tudo o que eu fazia era para ganhar admiração. Para mim, status era mais importante do que tudo. Antes de ganhar fé, eu sempre queria me destacar da multidão. E amava ganhar o apoio e a aprovação dos outros. Depois de ganhar fé, corri atrás de posições de liderança para que fosse admirada e tivesse uma função importante na igreja. Depois de perder minha posição como supervisora, eu me empenhei em meu dever e trabalhei muito para reconquistar uma posição importante. Quando não consegui isso, depois de trabalhar muito, eu desanimei. Perdi o interesse em meu dever depois de me despender tanto e fazer um bom trabalho. E ninguém perceber. Perdi minha motivação quando não ganhei status. Até entendi Deus errado e o culpei, argumentando e resistindo. Deixei-me levar por pensamentos de nome e status. Perdi a consciência e razão que um ser criado devia ter. E fui demitida, porque não fazia trabalho prático. Mas não me arrependi dos meus erros do passado. Não refleti sobre como me arrepender e pagar o que eu devia a Deus com meu dever. Só usei a chance de cumprir um dever para me exibir, para buscar status. Não me contentei em ser um membro comum da equipe. Mas era maligna e descarada como um anticristo, totalmente insensata. Sua comunhão me ajuda a entender que buscar nome e status é uma ambição um tanto selvagem. Sim. E não um objetivo bom. É verdade. Estas palavras de Deus me ajudaram. Eles acreditam que buscar a verdade, honestidade e obediência a Deus são processos sem sentido, que tudo isso é feito apenas para que Deus veja e não são padrões para se comportar. Era como se eu tivesse levado um tapa na cara. Buscar e praticar a verdade é uma coisa positiva e é nosso dever como pessoa. Devemos viver a nossa vida segundo as palavras de Deus. No entanto, eu estava usando a busca e a prática da verdade como moeda de troca por status pessoal. Fazer essa troca não é tratar a verdade como um brinquedo, como algo em que se pisa? É. Com um motivo tão vil em meu dever, eu jamais ganharia a aprovação de Deus. Sim. As palavras de Deus me mostraram como minha perspectiva era absurda. Eu pensava que, só se tivesse status e poder, fosse admirada e conhecida por todos, a minha vida teria valor.
Sem status como crente, ser uma seguidora comum era um jeito patético de viver e um fracasso. Que perspectiva maluca. Essa é uma lógica satânica. É sim. Deus exige que sejamos seres criados, qualificados, que fiquemos em nosso lugar, nos submetamos ao governo e aos arranjos de Deus, executemos as responsabilidades de um ser criado. Mas eu abandonei os princípios para ser uma pessoa boa que o Criador estabelece para nós. Eu não queria ficar em meu lugar, queria ser uma pessoa grandiosa, que faz trabalho importante, ter uma posição elevada e assim receber mais admiração. Isso é um caráter satânico. Sim. Eu conhecia bem o trabalho de Rega, por isso era capaz de oferecer ideias e sugestões nas nossas discussões. Isso é totalmente normal e fazia parte do meu dever. Sim. Sim. Mas eu tinha esse desejo maluco de usar isso para me exibir e ser promovida. Eu me aborreci quando não recebi aquilo que eu queria. E achei que Deus não via o meu trabalho. Me achando um fracasso, perdi o interesse no meu dever porque não ganhei status. Então eu confundi minha ambição com devoção a Deus. Essa suposta devoção estava tão adulterada. Era desonesta. Como isso era praticar a verdade e cumprir um dever? Era tentar usar e enganar a Deus. Eu estava na senda de um anticristo contra Deus. Verdade. Deus vê nosso coração e mente. Ele é justo e santo. Eu estava correndo pela senda errada. Como ganhar a obra do Espírito Santo? Sim, verdade. Meu estado estava deteriorando e eu estava em trevas. Isso era Deus me castigando e me deixando de lado. Sim, é verdade. Foi quando vi como é assustadora a busca por nome e status. Eu não conhecia a mim ou as minhas habilidades no trabalho prático. Eu só buscava uma posição mais alta. Eu era tão corrompida por Satanás que perdi minha razão normal. E não tinha autoconsciência. Eu não conseguia ficar no meu lugar. Por isso eu estava tropeçando e relutando em minha dor. A minha corrupção brincava comigo e me machucava. Claro. Satanás nos corrompe e nos prejudica por meio da busca por nome e status. Não é uma senda boa e mesmo com o status, sem buscar a verdade, estamos fadados a ser eliminados. Devemos buscar a verdade e cumprir o dever de um ser criado para ser salvos. Sim, com certeza. Lembrei de uma passagem das palavras de Deus. Todos vocês reconhecerão um dia que fama e ganho são grilhões monstruosos que Satanás usa para amarrar o homem. Quando aquele dia vier, você existirá completamente ao controle de Satanás e resistirá aos grilhões que Satanás usa para amarrá-lo. Quando chegar a hora em que você desejar livrar-se de todas as coisas que Satanás tem incutido em você, você fará uma ruptura clara com Satanás. E você detestará verdadeiramente tudo que Satanás trouxe para você. Só então a humanidade terá amor e anseio verdadeiro por Deus. Senti que eram verdadeiras. Vi que toda a minha miséria se devia a Satanás. Eu buscava status, era manipulada e atormentada por Satanás. Perdera a orientação do Espírito Santo e vivia em trevas. Aquele meu desejo estava acabando comigo. Odiei como eu tinha sido teimosa e rígida. Estivera na senda de um anticristo, contrária a Deus o tempo todo. Eu merecia punição e eliminação. Mas Deus não tirou de mim minha chance de ser salva. Ia me regando e nutrindo com suas palavras, dando-me uma chance de ter um dever, para eu poder ver o problema em minha busca e dar meia volta. Mas eu não entendi. Continuei negativa, culpando a Deus. Eu era tão insensata. Quando percebi isso, fui tomada de culpa. E disse isto em oração. Deus, obrigada por teu julgamento e castigo, que me permitiram conhecer a mim mesma. Não quero buscar nome nem status, mas buscar a verdade para resolver minha corrupção, e eu me arrependo. Amém. Li outra passagem das palavras de Deus. A última sessão de o cumprimento adequado dos deveres exige cooperação harmoniosa.
Eu vou lê-la. Ótimo. Deus não exige fazer determinado número de coisas ou realizar grandes empreendimentos. Tampouco exige belas inovações. Deus quer que as pessoas deem tudo de si de modo realista para viverem alinhadas com suas palavras. Deus não precisa que você seja incrível ou honrado, nem precisa que produza milagres, nem quer ver surpresas agradáveis em você. Ele não precisa de tais coisas. Tudo que Deus precisa é que você pratique resolutamente de acordo com as palavras dele. Quando você ouve as palavras de Deus e faz o que você entendeu, executa o que compreendeu, se lembra daquilo que viu, e então, quando chega a hora certa, pratica o que Deus diz, as palavras de Deus podem se tornar o que você vive e se tornar a sua vida. Dessa forma, Deus ficará satisfeito. Você está sempre buscando grandeza, nobreza e dignidade. Sempre busca exaltação. Como Deus se sente quando vê isso? Enojado. E Ele odeia ver isso. Quanto mais você busca coisas como grandeza, nobreza, ser superior aos outros, distinto, proeminente e digno de nota, mais Deus acha você repugnante. Se você não refletir sobre si mesmo e não se arrepender, Deus o desprezará e o abandonará. Não repugne Deus. Seja alguém que Deus ama. Como então pode-se alcançar o amor de Deus? Recebendo a verdade com os pés no chão, permanecendo na posição de um ser criado, confiando firmemente nas palavras de Deus para ser honesto e cumprir seus deveres, Sim. e vivendo uma semelhança humana verdadeira. Isso basta. Garanta que você não tenha ambição e não entretenha sonhos vãos. Não busque fama, ganhos, status ou destacar-se da multidão. Ademais, não busque ser grande, um super-homem, ser superior a todos, adorado por todos. Esse é o desejo da humanidade corrupta e é a senda de Satanás. Deus não salva seres criados como esses. Se algumas pessoas ainda buscam fama, ganhos e status e se recusam a se arrepender, não há cura para elas. E só existe um desfecho para elas: a eliminação. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que Ele não quer que sejamos famosos, grandes ou altivos. Ele quer que tenhamos os pés no chão e cumpramos nosso dever. E nos submetamos a Ele. Mas eu não me entendia nem cumpria o meu dever. Eu queria elogios e admiração dos outros. Era o oposto daquilo que Deus exige. Eu sou um ser criado, profundamente corrompido por Satanás. Mas ser uma pessoa comum não me bastava. Eu só queria status e ser especial. Eu era tão arrogante. Não tinha autoconsciência. Sim. Deus é o Criador. E Ele é tão grande e majestoso. Ele também se tornou carne, vindo para a terra para expressar a verdade, para salvar o homem. Mas Ele nunca se exibe, nem assume uma postura de Deus. Ele conduz quieto a sua obra de salvar o homem. Deus é tão humilde e oculto, e sua essência é incrivelmente amável. Graças a Deus. Senti tanta vergonha quando refleti sobre isso e decidi que devia renunciar à minha carne e praticar a verdade. Depois disso, eu me empenhei de todo o coração em meu dever e refleti sobre como regar novatos. Não pensei mais em meu status, mas me senti feliz sendo uma pessoa comum e cumprindo o meu dever da melhor forma possível. Graças a Deus. Quando investi o meu coração, Deus me esclareceu, dando-me uma senda em meu trabalho de rega. Num piscar de olhos, eu estava indo melhor em meu dever. Eu me senti muito melhor com esse tipo de prática. Lembro-me de uma vez em que precisávamos organizar uma reunião para os novatos. Mas a irmã, que era nova na equipe de rega, não entendia muito bem os novatos e não sabia como se aproximar deles. Sabia que devia assumir o controle e ajudar. Mas lembrei-me de que fazer o trabalho preparatório de entrar em contato com as pessoas era mesmo muito simplório. Eu não me rebaixaria se me oferecesse para fazer isso? Então eu vi que estava errada. Que deveres não variam em termos de importância e que a comunicação também é um dever. Por que eu não podia fazer isso? Então ofereci minha ajuda para
entrar em contato com os irmãos. Percebi que, não importando o dever, contanto que você tenha a intenção correta e consiga fazê-lo de coração diante de Deus, você se sentirá em paz. Sim. Às vezes, quando via que a supervisora estava muito ocupada e que os irmãos estavam perguntando sobre detalhes do trabalho de rega, eu não pensava em meu status, mas só queria trabalhar bem com todos os outros e cumprir bem o meu dever. Então fazia de tudo para comungar e resolver as coisas. Depois de um tempo, depois de ter mudado minha mentalidade, tudo mudou em meu dever. Senti mais responsabilidade e encontrei mais problemas. E aos poucos meu estado melhorou. Graças a Deus. Não podemos mudar nossa natureza. Verdade. Só o julgamento e o castigo das palavras de Deus podem nos mudar e nos salvar. Isso. Um dia, uma líder me procurou e disse para eu assumir um trabalho da igreja com outra irmã. Eu fiquei tão surpresa ao ouvir aquilo. Eu não sei como descrever os meus sentimentos. Era como se a minha distância de Deus tivesse desaparecido num instante. Eu sempre fui mesquinha e equivocada em relação a Deus. Eu tinha falhado em meu dever antes. Por isso não importava o quanto trabalhasse, ninguém veria. Deus não teria misericórdia, nem me daria outras chances. Mas Deus estava esperando que eu desse meia volta. Ele estava preparando tudo para que eu encontrasse meu lugar e aceitasse os arranjos do Criador. Graças a Deus. Eu sempre tinha tentado lutar por meu status e falhado a cada passo. Quando renunciei a isso e parei de pensar em minha própria posição, Deus me deu outra comissão. Eu vi como a essência de Deus é bondosa e amável. Amém. Amém. Deus nunca eliminou ninguém por isso. E embora seu julgamento e castigo contenham sua ira, eles também estão repletos de suas expectativas profundas. Sim. Ele espera que depois de seu castigo, depois de terem sofrido, eles cresçam na vida. Esse é o amor precioso de Deus. Amém. Agradeci de coração pela salvação de Deus. Amém. Eu sempre buscava nome e status incansavelmente. O que me deixou atormentada e exausta. Sem o julgamento, as provações e revelações das palavras de Deus, eu nunca teria visto a profundidade da minha corrupção por Satanás, nem o quanto eu ligava para status. Com certeza. Eu teria continuado a lutar por essas coisas, sendo um brinquedo de Satanás sem semelhança humana. Sim. Experimentei pessoalmente que o julgamento e castigo de Deus são sua melhor proteção e salvação, e seu amor mais genuíno. Verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. É como Deus diz: se o homem desejar ser purificado em sua vida e obter mudanças em seu caráter, se desejar viver uma vida com sentido e cumprir seu dever como criatura, ele deverá aceitar o castigo e julgamento de Deus, não permitindo que a disciplina e os golpes de Deus se afastem, para que ele possa se livrar da manipulação e influência de Satanás e viver na luz de Deus. Saiba que o castigo e o julgamento de Deus são a luz da salvação do homem. E que não há maior bênção, graça ou proteção para ele. Amém. Graças a Graças Deus. a Deus.